Olá pessoal, hoje vamos fazer um paralelo, uma comparação direta entre o que ocorre com o mercado de compra e venda de terras para a agricultura de grãos e os trabalhos de avaliação e perícias de imóveis rurais. Na verdade, a conexão desses paralelos dará mais consistência mercadológica às nossas avaliações. É imprescindível que o objetivo da elaboração dos trabalhos de avaliação tenha nas abordagens e fundamentações o foco do atendimento dos quesitos que irão demandar a contratação de nossos serviços. Quanto à finalidade, você poderá trabalhar no sentido de contribuir para sanar atritos ou dúvidas relacionadas às desapropriações, aquisições, arrendamentos, alienação, dação em pagamento, permutas, garantias diversas, fins contábeis, arrecadação, arrematação e adjudicação. Há um quesito que ocorre com muita frequência nos negócios imobiliários rurais, que são os negócios de liquidação forçada. Sabe aquela situação, eu posso vender, eu quero vender, eu preciso vender ou eu estou desesperado para vender? Pois bem, esse cenário precisa ser abordado em nossas avaliações, pois além da previsão na NBR 14653, é muito comum nos depararmos com essa situação. Eu sugiro criar um parágrafo com o título Preço de liquidação forçada, quando houver demanda por esse quesito, e registre esclarecimentos sobre a previsão legal dessa possibilidade, como e quando ela pode ocorrer e qual a faixa de preço o mercado absorveria em imóveis com as características do avaliando. Se não houver demanda por esse quesito, o tema não deve ser abordado em seu trabalho avaliativo, pois pode dar a entender parcialidade em seu posicionamento. Eu recomendo que todas as avaliações de imóveis rurais, em especial daqueles imóveis cuja atividade principal esteja voltada para o cultivo de grãos, soja, milho, sorgo, feijão, etc., que você atribua valor de mercado de forma conjunta, reais por hectare, mais o correspondente em saca de soja por hectare, resultado da cotação da soja praticada por um comprador que receba a soja em um armazém próximo do imóvel avaliando. Sabe por quê? Porque é dessa forma que as terras com esse perfil são negociadas. Terras com outros perfis de atividade podem também pegar esse bonde como forma de viabilizar a conclusão do negócio. Há casos de uso da arroba bovina indexando negócios de terras para a pecuária de corte, mas a arroba não é uma unanimidade, nem é utilizada como moeda em outras searas negociais, como ocorre com a soja. Essa atitude trará mais confiabilidade ao seu trabalho na medida em que suas abordagens estejam mais próximas do que se pratica no mercado. Permita-me ressaltar, a cotação da soja será informada em seu PETão, o parecer técnico de avaliação mercadológica, sempre com o compromisso de que o produto seja posto, que seja entregue em um determinado armazém. Você tem que citar o armazém. Os tradicionais compradores do grão estão permanentemente conectados ao mercado internacional e adotam cotações em razão de já estarem considerando seus custos de logística. Ou seja, o valor atribuído ao imóvel é indiretamente dolarizado pela cotação em soja por hectare, soja essa que recebe a influências das oscilações do mercado de câmbio nacional. E mais, a qualquer momento que essa informação for consultada em seu PETam, o resultado será sempre um valor de mercado mais ou muito próximo do real. Daí algum vendedor de terras desinformado pode dizer, mas e se o preço do soja cair, eu vou ter prejuízo? A resposta é não. Porque há no contrato a alternativa contratual de receber o produto físico, soja, para a quitação do negócio, vai permitir ao vendedor escolher o melhor momento de monetizar o seu estoque de grãos,
Nos meses entre fevereiro e maio de cada ano, com uma concentração maior em abril, os contratos de adiantamento de insumos, fornecimento de semente e aqueles que fecharam vendas antecipadas de soja são liquidados com a entrega do produto. Os primeiros contratos a serem liquidados são aqueles em que a região tem um regime de chuva ou microclima que permite iniciar o ciclo do plantio mais cedo, que é o caso do estado do Mato Grosso. E por essa razão, o preço da soja estará sempre mais baixo nesse período do calendário, mês de abril. Quem tem condições preserva a soja para vender depois de setembro, com preços muito melhores. Época que a venda de soja disponível atinge os melhores preços. E só para ilustrar a questão do uso da soja como moeda, eu vou te contar um caso concreto que eu presenciei e que aconteceu em outubro de 2019. O gerente de uma fazenda bateu a caminhonete que usava para o seu trabalho e, na busca para repor o veículo, ele comprou outra 2019, muito mais nova, com pagamento em sacas de soja para pagamento em abril de 2020. Exemplo concreto para que possamos notar que a moeda soja no meio rural é grande, é única, é soja a moeda. Mas em quais condições são feitos negócios de compra e venda de terras com o perfil de produção de grãos? O que se leva em conta? A grande maioria, se não a totalidade de negócios de compra e venda de terras agricultáveis são feitos considerando o microclima local do imóvel, a topografia, a altitude, o perfil de solo, a disponibilidade hídrica, a logística, a estrutura existente, a acessibilidade e mobilidade interna, dentre inúmeras outras questões listadas no checklist e que também devem fazer parte de nossas abordagens na elaboração do PETAM. Eu coloquei no material didático o checklist que irá te ajudar a estruturar o seu trabalho. Na verdade, além de roteiro de trabalho, à medida que for suprindo de conteúdo cada um dos tópicos, poderá perceber a sua transformação no documento final do seu trabalho. Nesse tipo de negócio, os pagamentos à vista são raros e só ocorrem quando o comprador está com os recursos disponíveis e entende que não vale a pena correr riscos de elevação das cotações de soja no mercado. Há um constante entendimento que o imóvel objeto de aquisição deverá produzir para ajudar a pagar os investimentos de sua compra. Os prazos dos negócios de compra e vendas de terras para a agricultura, quando feito entre pessoas do meio, são geralmente curtos. Sinal do negócio ao redor de 50% do valor total, mais 2 ou 3 parcelas anuais. Há exceções nos casos de pagamentos que variam muito. Dependem de muitos fatores que provocam grande elasticidade negocial, tanto nos valores quanto nos prazos. Ou seja, há casos de terras adquiridas de grandes devedores ou diretamente dos credores, geralmente bancos, com preços abaixo dos praticados no mercado e com longos prazos para quitação, tipo 10 anos e às vezes até mais. O meio rural de produção de grãos tem uma linguagem própria. Se você não se preparar, suas observações e buscas por amostras não se converterão em informações consistentes e utilizáveis. Por isso, minha recomendação de sintonia com as pessoas do meio será utilizar as seguintes informações. Apresente-se como corretor de imóveis, representante de um grande e potencial comprador de terras agricultáveis, claro que é hipotético, e que, encontrado o imóvel, ele vai se apresentar. Diga que seu trabalho é fazer um levantamento das possibilidades de investimento na região para a compra de uma grande propriedade. Afinal, em nossa vida de corretores de imóveis, assim como aparecem com frequência bons compradores, desaparecem e o seu comprador hipotético irá desaparecer assim que conseguir as informações que precisa. Falar de valores em sacas de soja por hectare, nunca em alqueires. Se aparecer áreas em alqueires, geralmente em região de pecuaristas,
Lembre-se que a área correspondente em São Paulo e sul de Minas Gerais é de 2,42 hectares para cada alqueirinho, chamado alqueirinho, e no resto do Brasil é de 4,84 hectares para cada alqueirão. Relacionar e visitar os tradicionais compradores de grãos da região é uma boa. Fale somente amenidades, produtividades, preços. Relacionar e visitar os armazéns da região e os próximos do imóvel avaliando, que tradicionalmente recebem depósito de grãos de terceiros. Fale sobre custos da prestação dos serviços. Relacionar e visitar as empresas que prestam algum tipo de assistência agro. Faça um levantamento dos serviços que prestam. Relacionar e visitar as empresas fornecedoras de insumo. Fale de seu cliente e das possibilidades de negócios que podem surgir. Relacionar e visitar todas as empresas sementeiras da região. Fale de seu cliente e das possibilidades de diferentes cultivares que poderão ter. Quais estão melhor adaptadas na região para o regime de sequeiro e regime de chuva, de sequeiro. Averiguar se o regime de chuvas tem se mantido na média é um assunto constante, pois o produtor acha que sempre chove mais na lavoura do vizinho. Interessante. Se há sinais de sinistralidade de produção na região provocados por veranico e se há ou já houve demanda por cobertura de seguro agrícola no imóvel avaliando. Se há casos recentes de doenças ou pragas na região, exemplo, a ferrugem, lagartas, mofo branco, capim amargoso, o caruru, a buva, e qual o método de combate que mais tem dado resultados. Se o vazio sanitário é respeitado e quais as plantas de cobertura estão dando melhores resultados, tipo a aveia, o sorgo, o milheto, a braquiária, a crotalária. O que os vizinhos ou os amigos do entrevistado estão fazendo para evoluir tecnologicamente? Quais os eventos, dias de campo ocorrem entre janeiro e março, estão programados e quais as novidades que circulam na Rádio Corredor? As pessoas desse meio são muito desconfiadas, mas não resistem à possibilidade de ajudar na realização de um negócio, de um grande negócio. Afinal, às vezes pode até sobrar um troquinho. Visite o escritório credenciado por bancos que atuam no crédito rural na elaboração de projetos de viabilidade financeira e atribuição de limites de crédito a agricultores. Esse pessoal conhece intensamente a região. Caso tenha condições, contrate algum escritório de agricultura de precisão. Esse será seu grande aliado na obtenção da maioria das informações que necessitará para a elaboração do seu PETAM. A principal ajuda virá do mapa de fertilidade do imóvel avaliando. Assim, as informações que já citei aqui te possibilitará ser mais objetivo em suas entrevistas para a coleta de dados comparativos, o que resultará em informações mais sintonizadas com o mercado. Um detalhe que pode ajudar, vista-se de forma simples, calça jeans, gola polo, terno e gravata, de forma alguma, mas nem pensar. Se você tiver uma botina surrada, é bem-vindo. Mas vamos voltar à questão de se atribuir o preço final ao imóvel em moeda corrente, o real, e também converter esse valor em sacas de soja por hectare. Você perceberá, e é prudente que registre essa informação no PETAM, muitos imóveis objeto da pesquisa de mercado, se não a totalidade, vão ser apresentados em moeda corrente e vão te ressaltar o correspondente, vão te ressaltar imediatamente o correspondente em sacas de soja por hectare. A constância dessa realidade vai imprimir normalidade quando apresentar seu trabalho nesse formato. Lembre-se de ligar a cotação por você escolhida para a conversão a de um armazém mais próximo possível do avaliando, sem deixar de citar as cotações de outras fontes, mesmo que só para enriquecer o processo. Quando ocorrem diferenças nas cotações pesquisadas no mercado, pode ser parte daqueles contratos utilizar um preço médio dessas diferentes cotações encontradas. O contrato deve citar as fontes que serão objeto de consultas nas épocas de pagamentos das parcelas do negócio realizado.
Há algumas variantes em negócios de terras agricultáveis que ocorrem quando há talhões não agricultáveis, mas com possibilidade de exploração na pecuária. Nesses casos, é atribuído um preço equivalente a terras dessa natureza, preços bem menores, mas que deve ser objeto de pesquisa específica e com o cuidado de considerar o real potencial de exploração. Pesquise dados de mercado com esse cuidado. Mesmo tendo um perfil diferente, as terras agricultáveis devem ter seus preços convertidos em sacas de soja por hectare a serem descritas nas condições contratuais de venda e, logicamente, no seu PETAM também. Se não houver possibilidade de implementação de atividade produtiva, essas deverão receber preços de terras oferecidas no mercado para utilização como reserva legal a serem averbadas na matrícula. O mercado contempla esse tipo de preços e de terras. Existem bastante ofertas desse tipo de terras. Esse formato de atribuição de preços de mercado a imóveis rurais, além de dar mais segurança às partes envolvidas no negócio de compra e venda, permitirá a qualquer tempo saber se o preço de mercado do imóvel está adequado. À medida que o imóvel vai recebendo investimentos, vai mantendo a atividade produtiva de grãos, além das atividades acessórias em terras não agricultáveis, e seu valor de mercado muda, acompanha o ritmo dessas atividades e dos investimentos. Mais um detalhe, com frequência pode ocorrer dos imóveis negociados não possuírem reserva legal averbada ou tem a reserva, a área para a reserva, mas não está averbada na matrícula. Pode também acontecer da reserva legal existir e se localizar extrapropriedade. A legislação prevê esse cenário, mas condiciona que seja no mesmo bioma da área principal do imóvel. Dessa forma, com certeza, seu trabalho será de alto nível, confiável e em total sintonia com a realidade do mercado. Espero ter te ajudado. Podemos falar mais sobre. Eu sou Jorge Santana e nós temos mais vídeos a caminho. Nos encontramos em breve. Até lá!